Oi meninos, hoje eu vou fazer a correção dessa última lista que eu passei para vocês de nomenclatura das funções orgânicas. E durante o vídeo eu vou fazendo já algumas revisões para a nossa prova. Então, lembrando que para a nossa prova vai cair nomenclatura de álcool, fenol, aldeído e cetona, tá? E é os exercícios que eu vou resolver agora. Então, vamos só relembrar aqui. Você tem um álcool quando você tem a hidroxila. Toda vez que a gente falar de hidroxila é o OH, a hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Um carbono que só faz ligações simples. E a terminação para álcool é ol. Aqui está pedindo a nomenclatura oficial desses seguintes álcoois. Então, a primeira coisa que você tem que olhar na sua cadeia é olhar para ver aonde que está o seu grupo funcional. Então, aqui, analisando essa primeira cadeia aqui, ó, eu tenho aqui o meu grupo funcional, que é a hidroxila ligada ao meu carbono saturado. Você vai fazer a numeração, como essa cadeia aqui é uma cadeia normal, você faz a numeração para me indicar aonde que está, em qual posição que está o seu grupo funcional aqui. Então, você vai numerando, volta numerando. Você sempre vai ficar com a menor numeração. Então, se a gente olhar aqui na numeração de cima, a minha hidroxila ficou no carbono 3. Na numeração de baixo, ela ficou no carbono 2. Então, você vai apagar a numeração de cima e vai ficar com a numeração de baixo. Então, você me indica onde que ficou o grupo funcional. Ficou no carbono 2. Então, coloca 2. Na cadeia, você tem 4 carbonos, prefixo para 4, but, só tem ligações simples intermediário, terminação, ol, 2 butanol. Aqui na letra B é a mesma coisa, ó. Você tem uma cadeia normal, aqui está a sua hidroxila, então você vai numerar indo, numera voltando e vai ver onde que a sua hidroxila vai ficar com a menor numeração. Como ela já está aqui nessa extremidade, a numeração daqui para lá vai ser a menor. Então, a minha hidroxila ficou no carbono 1. Você vai colocar 1. Ao todo tem 6 carbonos, prefixo para 6, ex. Só tem ligações simples, intermediário, terminação, ol. Como ele ficou no carbono 1, não é obrigatório colocar a numeração, tá? Pode deixar só hexanol que tá certo também. Aqui na letra C, o que acontece? Essa cadeia aqui, ela é ramificada. Ah, como que eu sei? Porque tem um carbono terciário, é um carbono que se liga a mais 3 carbonos. Então, para uma cadeia ser ramificada, ela tem que ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Ok, você tem que achar a cadeia principal. Lembrando que a sua hidroxila, o seu grupo funcional, tem que estar ligado na cadeia principal. Então, nesse caso, pode ser, ó, você vai contar de uma extremidade a outra. Pode ser 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4. Então, se a gente escolhe a reta, sobra 1 radical. Se escolhe daqui para cá, sobra 1 radical. Então, vamos escolher a reta. O que ficou de fora é radical. Então, você vai numerando, volta numerando. Como aqui você tem grupo funcional e ramificação, a prioridade é sempre para o grupo funcional ficar com a menor numeração. Então, você vai olhar ele. Aqui, o seu grupo funcional, na numeração de cima, ficou no carbono 2. Embaixo ficou no carbono 3. Então, eu vou escolher a numeração de cima, apaga a de baixo, vai ser a de cima para todo mundo. Então, coloca o nome do radical. O nome desse radical que só tem um carbono, metil. Ele ficou no carbono 2. Então, vai ficar 2-metil. Aí, precisa me indicar aonde que está o grupo funcional. Ele ficou no carbono 2 também. Então, 2 tem 4 carbonos, prefixo para 4. But, só tem ligações simples, intermediário, terminação de álcool, ol.
Aqui na letra D, tem que lembrar que em cada extremidade aqui tem um carbono. E que é uma cadeia ramificada, aqui ó, tem carbono terciário aqui. Ok, então você tem que achar a cadeia principal, fazendo aqui a minha cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De qualquer jeito que você fizer aqui, você vai encontrar 6 carbonos. Sempre vai sobrar a mesma quantidade de radicais, então tanto faz. Vamos escolher essa daqui, ó, como principal. E o que ficar de fora dela, 3, é radical. Então, você tem que numerar. Vai numerando, 3, 4, 5, 6, volta numerando. 3, 4, 5, 6. Aqui você tem ramificação e grupo funcional. Sempre o seu grupo funcional tem que ficar com a menor numeração. Então, se você avaliar a numeração de cima, o grupo funcional ficou ligado no carbono 4. Se você olhar na numeração de baixo, o seu grupo funcional ficou ligado no carbono 3. Como você vai escolher sempre o menor, você vai escolher a numeração de baixo. Apaga a de cima para não confundir, não pegar nenhuma numeração aqui da de cima, porque como você escolheu a de baixo pelo grupo funcional, vai ser a de baixo para todo mundo. Então, o nome desse radical que só tem um carbono, metil, metil. Então, se tem 2 metil, você vai colocar dimetil. O primeiro metil ficou no carbono 2, o segundo metil ficou no carbono 5. 2,5 dimetil. O álcool aqui ficou no carbono 3. Então, 3, ao todo tem 6 carbonos, prefixo para 6, ex. Só tem ligações simples, intermediário -am, terminação de álcool, -ol. Aqui na letra E também é uma cadeia ramificada. Tem que achar a cadeia principal, então ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se fizer para cá também vai dar assim. Então, de qualquer jeito que você fizer aqui, vai dar a mesma quantidade de radicais. Então, vamos escolher a reta aqui como principal. O que ficou de fora é radical. E aqui está meu grupo funcional. Como o meu grupo funcional sempre tem que ficar com a menor numeração, logo daqui para lá vai ser a menor, porque ele vai ficar no carbono 1. Então, essa aqui vai ser a numeração dele, ó. Beleza. Então, o que ficou de fora é radical, o nome desse radical que só tem um carbono, metil. O nome desse radical que só tem um carbono, metil. Se você tem 2 metil, você vai colocar dimetil. O primeiro metil ficou no carbono 4. O segundo metil também está ligado no 4. Então, tem que colocar os dois, ó. 4,4. Ah, tá no mesmo carbono. Tem que colocar? Tem que colocar os dois. 4,4 dimetil. E aqui, ó, a sua hidroxila ficou no carbono 1. 1 tem 5 carbonos, prefixo para 5, 20. Só tem ligações simples, intermediário, -am, terminação, ó. 4,4 de metil, 1 pentanol. Aqui na número 2, ele está pedindo para a gente identificar 2 álcoois diferentes. Alifático. Alifático quer dizer que é de cadeia aberta. Saturado quer dizer que só tem ligações simples entre carbonos. Pediu para escrever a fórmula estrutural e dar o nome oficial deles. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ó, C3H8O. Se eu sei que é um álcool, quer dizer que eu preciso ter uma hidroxila ligada na cadeia. Então, ó, com quantos carbonos que eu vou colocar? 3. Então, 1, 2, 3. A cadeia é aberta, saturada, então vou colocar só ligações simples. Vou ligar a hidroxila. Ah, mas em qual carbono que eu vou ligar? Liga em qualquer um. Vamos ligar nesse daqui. Completa com os hidrogênios. Você vai olhar se a fórmula deu, ó. C3H3, 5, 6, 8. Ó, beleza, deu essa fórmula molecular aqui. E aqui, se eu for colocar o nome, a minha hidroxila aqui ficou no carbono 1. Então, esse daqui vai ser o 1 próprio, porque são 3 carbonos, antes só tem ligações simples, ou que é a terminação de álcool.
Esse é um propanol. Como que eu posso fazer um álcool diferente desse? Então, eu coloquei hidroxila aqui no meu carbono 1. O que eu posso fazer? Colocar hidroxila no carbono 2. Vou ter um álcool diferente. Então, eu venho aqui, ó. Vou ligar a minha hidroxila aqui. Vamos ver se tem a mesma fórmula molecular. C3H367, ó, beleza, a mesma fórmula molecular. Só que agora a sua hidroxila tá no carbono 2. Então, vai ficar 2 próprio, porque são 3 carbonos. Antes só tem ligações simples, terminação ol, porque é um álcool. Aí o que o menino fala? Ah, mas podia ter mais um álcool se eu colocasse a hidroxila aqui no carbono 3. Só que se você colocasse aqui, ela não seria o carbono 3, porque o certo seria você contar daqui para lá, ela voltava a ser o carbono 1, voltava a ser um propanol. Então, com essa fórmula molecular aqui, existem esses dois álcoois. Os fenóis. Quando que eu tenho um fenol? Um fenol você vai ter quando você tem a mesma hidroxila lá do álcool, só que agora ela vai estar ligada diretamente no anel aromático. Então, se a hidroxila está ligada diretamente no anel aromático, ela é um fenol. Se não está ligada no carbono saturado, é um álcool. Aqui na número 3, pediu para considerar a fórmula estrutural aqui, ó, do naftaleno e da decalina. E pediu para substituir em ambas as moléculas um átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila. E quer saber qual função que vai pertencer. Então, se eu substituo aqui, ó, um hidrogênio por uma hidroxila, se eu observar aqui nessa primeira, isso aqui é um anel aromático. Por quê? Porque tem dupla ligação intercalada. Então, a hidroxila ligada diretamente no anel aromático é um fenol. Aqui não é aromático, porque não tem dupla intercalada aqui. Então, a hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que está aqui só fazendo ligações simples, é um álcool. Então, fenol e álcool. Resposta certa, a letra C. Aqui pediu para dar o nome dos fenóis. Aqui. Como que eu faço? A gente vai chamar a hidroxila de hidrox e ela sempre vai ser seu carbono 1. E aí aqui eu tenho um radical ligado a ela. Então, numerando aqui, ó, o meu radical tá na posição 3. Lembrando o detalhe, quando tá isso daqui, ó, esse conjunto de uma hidroxila ligada em um anel aromático, isso aqui tem a nomenclatura também de fenol. Duas formas que você pode fazer essa nomenclatura aqui. Ou você coloca a hidroxila, ela sempre vai estar no carbono 1, então você chama ela de hidrox. O nome do seu radical, ele ficou em qual carbono? No 3. 3, como é que é o nome desse radical que tem 2 carbonos? Etil. 3-etil. Ah, por que é etil? 2 carbonos, prefixo para 2, et, terminação de radical, il. Hidrox 3-etil e o nome desse hidrocarboneto, que é o benzeno. Ou, como eu sei que isso daqui, ó, uma hidroxila ligado a um anel aromático se chama fenol, o que a gente pode fazer? A distância entre eles aqui, ó, está na posição 1,3. Posição 1,3 é a posição meta. Lembrando que posição 1,2, orto. Posição 1,3, meta. Posição 1,4, para. Ou a sigla OMP. Então, como aqui está na posição meta, o que você pode colocar? Meta, o nome do radical, etil, fenol. Ah, mas por que aqui eu vou colocar fenol? Fenol eu sei que eu estou considerando que tem a hidroxila ligada no benzeno. Coloquei que tem o etil, está na posição meta. Se a hidroxila sempre fica no carbono 1, meta quer dizer que é distância 1,3, quer dizer que no carbono 3 eu vou ligar o radical etil. As duas nomenclaturas são oficiais, pode escolher qualquer uma das duas. Aqui da mesma forma, só que aqui o que vai estar diferenciando é a posição deles.
Então, vai ficar, vou colocar aqui a letra A, letra B. Hidrox, 4-etil, benzeno. Ou, se tá na posição 1,4, é a posição para-etilfenol. Aqui, a mesma coisa. A hidroxila é sempre meu carbono 1. Meu radical aqui, ó, tá no carbono 2. O que tá mudando é a posição. Então, você vai colocar hidrox, 2, o nome do radical, etil, o nome do hidrocarboneto, benzeno. Ou, como tá na posição 1, 2, é a posição orto. Coloca orto, etilfenol. A número 5 pediu a fórmula estrutural dos seguintes fenóis. Então, ó, orto-isopropilfenol. Se é fenol, eu sei que é o anel aromático com a hidroxila ligada. Beleza, esse é o fenol. Eu vou ligar o radical isopropil e ele vai estar ligado em qual posição? Posição orto. Lembrando que a posição orto é a posição 1, 2. Então, se eu coloquei minha hidroxila aqui e ela é minha posição 1, na posição 2 eu vou ligar o isopropil. Então, o isopropil, prop, são 3 carbonos. Se é o isopropil, quer dizer que ele está ligado no carbono do meio dos 3. Como eu já expliquei várias vezes para vocês a diferença do N-propil e do isopropil. No outro vídeo, eu expliquei direitinho a diferença. Se ainda tiver com dúvida, dá uma olhadinha lá. Aqui, ó, para-isopropilfenol. Aqui é a mesma coisa. Então, se falou que é fenol, quer dizer que é o anel aromático com a hidroxila. Se é isopropil, você vai ligar o radical isopropil e tá em qual posição? Na posição para. A posição para é 1,4. Se, aqui ó, posição para, 1,4. Se a hidroxila é o carbono 1, então você vai contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Posição 1, 2, 3, 4. Desculpa, gente. Aqui. Posição 4. Ligar o isopropil aqui, ó. Aqui, ó. Hidrox, 3-etilbenzeno. Benzeno é meu anel aromático aqui. Hidrox quer dizer que tem uma hidroxila, liga uma hidroxila, você escolhe a posição, mas ela é sempre seu carbono 1. Quer dizer que no carbono 3 tem um etil. Então, se ela é o 1, esse é o 2, esse é o 3. No carbono 3 eu ligo o etil. Como que é o etil? São 2 carbonos. Então, coloca 2 carbonos, completa com hidrogênio. Aqui, a 6. A fórmula estrutural do para-monoclorofenol potente bactericida é: se é para, quer dizer que é a posição 1, 4. Monocloro quer dizer que é 1 clorofenol. Fenol quer dizer que é o anel aromático com a hidroxila. E o cloro vai estar distante 1, 4. Então, se eu olhar aqui na letra A, ó, o meu cloro tá distante aqui, posição 1, 2. Então, esse aqui é o orto. Aqui na letra B, ó, a minha hidroxila tá no 1, o meu cloro tá no 4. Então, tá, posição 1, 4 para monocloro, mono, quer dizer que é um cloro, fenol, a hidroxila ligada no aromático. Então, quer dizer que a resposta certa é a letra B. Os aldeídos. Relembrando aqui, quando que eu tenho um aldeído? Um aldeído você vai ter quando você tem a carbonila, que é o C-O, ligado sempre na extremidade da sua cadeia. Então, você vai ter sempre C-OH na extremidade.
a terminação de aldeído, al. Então, para fazer a nomenclatura aqui desses seguintes aldeídos. Como o meu aldeído, o grupo funcional sempre vai estar numa extremidade ou na outra, você não precisa indicar a posição dele, porque ele sempre vai ser seu carbono 1. Você sempre vai começar a contar a partir dele. Como essa cadeia aqui é normal, é só você contar. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. Ah, lembrando, tem que contar com o carbono da carbonila, não pode deixar ele de fora. Então, tem 4 carbonos, prefixo para 4, but. Só tem ligações simples entre carbonos. Ah, mas tem uma dupla, mas só que a dupla aqui é com oxigênio, não conta. Entre os carbonos só tem simples, então intermediário am, terminação de aldeído, al, butanal. Aqui na letra B,